Mais um dia de calorão no país. 8 capitais devem atingir o pico da sua temperatura até o final desta semana. 3 já bateram recorde para o ano. Vamos até o Rio de Janeiro, porque lá a previsão é de que os cariocas tenham uma sensação térmica de até 50 graus logo nas áreas litorâneas nos próximos dias, segundo a Climatempo. O Rodrigo Monteiro já está conosco. Rodrigo, 50 graus é clima de deserto, meu caro. É um calor absurdo, quase que insuportável. E é isso que está aguardando por vocês, é isso? Boa noite. Exatamente, Thaís. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Pois é, né, uma sensação térmica de 50 graus e a temperatura máxima chegando aí, de acordo com a previsão do tempo, aos 41 graus. Rio 40 graus, Massarico ligado. A partir de amanhã a temperatura vai ficar muito quente aqui na cidade maravilhosa, na capital fluminense. Amanhã, na sexta-feira, por exemplo, a máxima deve chegar aí em torno de 37 graus, no sábado 34, ela reduz um pouco, mas no domingo é que deve ser o dia mais quente até o fim de semana, mais de 40 graus aqui no Rio. Hoje, por exemplo, também fez muito calor, conforme os outros dias, como a gente já vem falando aqui no CNN Prime Time. Agora, por exemplo, está em torno de 29, 30 graus, até agora há pouco estava bastante abafado. Aqui, por exemplo, nessa área central do centro, né, do Rio, de onde eu falo ao vivo, geralmente venta também esse horário, fica mais fresquinho, só que agora não. Está ventando muito pouco, está um pouco quente. Estava até conversando agora há pouco com a nossa colega da CNN. Ela disse, né, que em São Paulo também hoje foi um dia muito quente. Falei que aqui o calor chegava a incomodar. Então, muita gente que a gente via pelo centro da cidade do Rio era a gente procurando, né, um lugar mais fresco, o ar-condicionado. E aí a garganta também, né, a gente percebe que fica mais seca. Por mais que você beba bastante água, que você se hidrate bastante, você percebe que tem que ter realmente muitos cuidados. Como você disse, né, hoje, por exemplo, 3 capitais já bateram recordes de temperatura. Foi Campo Grande que registrou máxima de 36 graus, Goiânia registrou 38 graus, Boa Vista, olha só, os termômetros marcaram 40,6 graus. E no fim de semana, até o ápice aí dessa onda de calor, que deve inclusive, né, se prolongar para a próxima semana, de acordo com a previsão dos meteorologistas, de acordo com a previsão do tempo, devem ter mais capitais batendo esses recordes. Só para a gente ter uma ideia, Cuiabá deve chegar aí até 43 graus, superando o Rio de Janeiro, que, como eu disse, né, deve chegar aí numa máxima de até 41. Palmas também 40, junto com Teresina. São Paulo pode ter também um recorde de 38 graus, uma temperatura máxima para a cidade que até então não foi registrada. Vitória, Belo Horizonte, 36 graus. Curitiba, quem diria, o inverno está acabando, Curitiba chegando até 35 graus. Além, claro, também de Brasília com 34. Tempo quente que exige, né, bastante cuidado, como a gente já falou por aqui. E é exatamente isso que a gente vai ver agora na reportagem que a nossa colega repórter Danube Braga preparou para a gente. Vamos ver. É difícil acreditar, mas ainda estamos em pleno inverno, com termômetros marcando acima dos 30 graus em quase todo o país. A onda de calor excessivo deixa a umidade relativa do ar muito baixa. Haja saúde. Aquela corridinha na orla ou um passeio ao ar livre precisam de mais atenção e muita hidratação. Para manter a saúde em dia é preciso alguns cuidados. A gente sabe que o calor em excesso pode gerar uma vasodilatação, a pressão pode cair um pouquinho. Se a gente tiver qualquer desequilíbrio, por exemplo, uma perda excessiva, como suor, transpiração, ou mesmo febre, diarreia, esse desequilíbrio pode fazer com que o corpo sofra as consequências desse calor excessivo e desse desequilíbrio. Então, a pressão tende a cair, a frequência cardíaca tende a subir. O alerta vermelho para calor extremo e baixa umidade relativa do ar, emitido pelo IMET, atinge principalmente o centro-sul do país. O norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e boa parte de Mato Grosso estão sob um aviso de grande perigo. Com essa nova onda de calor, o Ministério da Saúde divulgou uma cartilha de recomendações como usar protetor solar, usar chapéus e óculos escuros, evitar a exposição direta ao sol, em especial entre as 10 e 4 horas da tarde, e diminuir os esforços físicos e repousar frequentemente
em locais à sombra, frescos e arejados. E para esta sexta-feira, a previsão é de mais calorão e céu aberto. Cuiabá deve passar da casa dos 40 graus, segundo o IMET. Já Teresina e Palmas devem encostar nos 40. São Paulo e Rio de Janeiro ficam com temperaturas entre 35 e 37 graus. Aumentar a ingesta de líquido, tá? Então isso é fundamental. É uma alimentação mais leve, então evitar gorduras, frituras, enlatados, né? Uma alimentação que às vezes faz com que a gente retenha mais líquido. Manter-se hidratado ao longo de todo o dia, porque as nossas perdas, né? O suor, a transpiração, é algo que vai acontecer de uma forma mais significativa do que nas temperaturas mais baixas.